off the block. It's all over. Brazil are Olympic champions. For the fourth time they've been in the final. They waited too long. That surely was beyond the 5-second mark. And Sergio, he retired after 2012, but he was brought back last year in the World League, and here he is, an Olympic champion again. And the Maracazinho. Medalha de ouro e campeões olímpicos. Le Brésil! Brasil! Eu iniciei o projeto realmente por amor, porque eu amo esporte e porque realmente eu via e vejo a necessidade dessa juventude, dessa galera ter algo em que se firmar, em que se alavancar. E a minha maior inspiração a continuar tudo isso realmente é esse carinho que a gente vem criando entre os alunos do projeto, essa comunhão que a gente vem firmando, essa transformação de vida que a gente proporciona a essa juventude. A minha maior inspiração, ela realmente é transformar vidas, é lutar por eles, é batalhar por eles. Essa é a inspiração que move o projeto. Nós temos o exemplo que nós já colocamos em prática no ano de 2019 do jovem auxiliar, ou seja, aqueles alunos, aqueles atletas mais velhos, vamos dizer assim, em umas categorias mais elevadas, ao qual eles já têm uma certa habilidade, um certo trato, uma capacidade técnica melhor. Nós começamos a colocar eles como jovens auxiliares, nós começamos a colocar eles como monitores dentro de algumas turmas, de algumas equipes, para ensinar, para dar uma qualidade de treino um pouco melhor. Com isso nós temos já alguns desses jovens que ingressaram na faculdade de Educação Física, nós temos muitos que estão concluindo o terceiro ano do médio este ano e que vão continuar, vão seguir essa carreira da educação física para trabalhar com voleibol. Então eu creio que essa inclusão que o projeto proporciona para os alunos, para os atletas atendidos, ela é fundamental. É uma inclusão social, é uma oportunidade que está sendo gerada para, às vezes, aquela criança que não tem expectativa nenhuma. Que essa parceria dentro da escola, ela é fundamental, porque é um lugar de aprendizado, é um lugar da educação e é um lugar que a gente precisa fortalecer, né, cada vez mais, porque a escola pública, principalmente, ela tem aí muitas defasagens, né? E eu acredito que a gente vem acrescentar cada vez mais na vida dessas crianças, a questão do material também, né? De dar oportunidade de uma aula com mais qualidade. Isso também traz aí muitos fatores positivos e a gente observa aí no decorrer dos anos que a gente conseguiu, de alguma forma, transformar a vida de muitas crianças. Tem alguns depoimentos aí de professores de sala de aula que mostram essa transformação feita, né, nessas crianças a partir do momento que entraram no projeto, né? Não é mágica, mas acho que é a questão do trabalho, da atenção à criança,
né, do amor, do carinho, de fazer com que ela se sinta à vontade, que ela se sinta segura dentro desse ambiente. Nós atendemos, né, no nosso programa socioesportivo, cerca de 3.700 crianças e adolescentes em 42 núcleos espalhados pelo Brasil. Hoje ele atende aqui em São José dos Pinhais 3 núcleos, esse Esporte em Ação, e são vinculados à Secretaria de Esportes. No vôlei em rede, nós temos núcleos em Minas, né, Lagoa Santa, que fica uma região metropolitana de Belo Horizonte, onde temos 3 núcleos. No Rio de Janeiro, onde temos 15 núcleos. Em Natal temos 1 núcleo. Em São Paulo temos 3 em Campinas, dentro das escolas também, né? E 3 em Itu. O terceiro núcleo está sendo aberto agora, este ano. E aqui no Paraná nós temos 17 núcleos. Nós temos aí a Roberta Hatz, que foi seleção brasileira, né? Que jogou aí alguns anos pelo Sesc Rio. Tem a Suelen, tem o Jean, que jogou em grandes clubes também, jogou no Maringá temporada passada. Então são atletas que saíram lá do nosso projeto, que iniciaram com a gente e que nos deixam muito orgulhosos, né? Mesmo não sendo o nosso objetivo, é muito bacana ver esses atletas hoje, né, realizando um sonho de criança, porque todos os que entram no projeto, o maior sonho da maioria deles é ser um jogador. Com o tempo, uns percebem que isso não vai ser possível e tudo mais, mas a grande maioria tem esse objetivo de vida, né, quando entra no projeto. Comecei a jogar voleibol muito por acaso. Meus pais sempre me colocavam no esporte quando eu era menor. Fiz muito tempo natação quando eu era criança e aos 11 anos minha mãe me matriculou no voleibol e acabei gostando. Apesar de parecer uma pergunta simples, eu acho que é um pouco difícil de responder porque eu não sei se foi eu que escolhi o voleibol ou se foi o voleibol que me escolheu. O professor que era responsável pela parte do voleibol estava montando a equipe naquela altura e ele me viu e me fez o convite, perguntou se eu queria jogar, né, treinar vôlei. E eu disse que sim, não tinha nada para fazer em casa, ia ficar em casa assistindo televisão. Eu falei, vou tentar, vou arriscar aqui. Comecei a treinar, fui pegando um gosto pelo esporte. O nome da comunidade onde eu nasci é Vila Vintém, fica na zona oeste do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. E assim como muitas comunidades no Rio de Janeiro e no Brasil, ela é dominada pelo tráfico de drogas. A situação da minha família, quando eu comecei a jogar vôlei, financeiramente não era muito boa, assim como não é até hoje. Meus pais trabalhavam em empregos que não pagavam muito bem, pagavam salários mínimos. E até hoje eu estou no mesmo emprego. Minha mãe é servente, meu pai é guarda-carros. E eu tenho um irmão, e então era o salário deles, 2 para nós 4 da família. Mas o ponto positivo era a estrutura que a minha família tinha. Eu tinha pais, que era uma coisa que muita gente na favela não tinha, e também tinha familiares que moravam muito próximos. Então, com cada familiar ajudando um pouquinho e com o que os meus pais podiam me dar, isso supriu as necessidades que eu tinha e eu pude seguir no esporte. Eu acho que eu posso considerar a situação econômica da minha família na minha juventude como uma situação com bastante vulnerabilidade. A gente vivia no extremo da periferia de São Paulo. Eu sempre tive um pai ausente, convivi muito pouco com ele. E minha mãe, a profissão dela até hoje ela é manicure. Hoje até que ela tem uma condição de trabalho melhor, mas naquela época a condição não era tão boa, o retorno financeiro não era tão bom. E ela tinha 2 filhos, né? Eu e minha irmã mais velha. E sempre foi uma situação bastante complicada, porque eu lembro de situações, por exemplo, de morar de aluguel, a gente chegou a sofrer com despejo, sabe? De ter ordem de despejo. Com relação à minha infância, eu tive uma infância boa, bacana. Acho que na realidade que eu vivia, filho de uma empregada doméstica,
onde, poxa, a gente sabe que no Brasil, em questão de recursos financeiros, é difícil uma mãe solteira criar um filho sozinha. E o que eu posso falar é que eu fui feliz. Então, quando eu entrei no Campos Sales, essa história já existia, né? Um diretor do Campos Sales da época, um dos donos, né? O Carlos Augusto, que que era de São Paulo, né? Conselheiro de São Paulo, ele tem essa visão de uma universidade de escola americana. E ele traz aqui para o colégio. Então, quando eu entro, já existia esse trabalho. Essa coisa da bolsa, do incentivar o atleta, etc. E isso veio crescendo, veio um novo grupo aí há uns 5, 4 anos trabalhando aqui no Campos Sales. E eles mantêm isso, né, com esse contato de clubes, de tentar ajudar nessa formação aí dos atletas de alto nível. Então é uma coisa super importante que a escola tem há muito tempo. Eu acho que isso tem que ser muito bem valorizado, né, que vem ajudar muita gente, muito aluno, muito atleta, né, e principalmente esses que vêm de fora. Então eu acho que o porquê é essa visão de um ambiente legal de esporte, de vivenciar isso aqui dentro. Isso é bem legal. Em 2011, 2012 eu vinha me destacando bastante no Pinheiros e o técnico Fernando do Colégio Campos Sales me fez um convite de migrar para lá no Colégio Campos Sales em 2013. Eu acabei aceitando a proposta. Foi muito bacana. Eu acabei disputando vários campeonatos por lá e acabei me formando. Graças ao voleibol eu tive a oportunidade de estudar numa escola particular. E o mais bacana é que com a escola eu pude participar de campeonatos brasileiros, estaduais, enfim, e consegui me formar no ensino médio com a devida adaptação que eles me ajudaram assim para eu poder entregar no prazo certos trabalhos. Eles levavam muito em consideração as viagens. Eles davam um prazo extra assim para mim, me ajudava bastante. Eu acho que o Átila é um garoto que veio da periferia, do Pará, de Interlagos. Aquelas coincidências de vida que vem a parar aqui. Uma ligação minha num telefone público, uma vizinha atende e era ele, para falar sobre ele, com uma indicação de uma pessoa que pegou aleatoriamente uma ficha dele. Ele vem saindo assim 4 e pouco da manhã, 5 horas da manhã de casa, com uma situação de vida bem complicada, leva muito a sério, valoriza absurdamente a escola, daquele de estudar lá em trem, usar o tempo livre nisso, e daqui ele tem uma contusão grave, onde a gente dá um apoio para ele no hospital, depois de estar aqui na escola, um pouco já vivenciando aqui, conquista alguns títulos, vários títulos importantes para a escola, mas ele depois vai fazer Unicamp. Hoje, lembrei dele porque essa semana ele acaba de ingressar na faculdade da USP de Ribeirão como professor, defende a tese de mestrado, e é um garoto que foi buscar, assim, eu falo, um garoto que não tinha só a mãe e a irmã, o quanto esse garoto, quanto o Átila, ele serve como exemplo. E aí teve uma situação que a Irma já tinha meio que comentado de mim para o Luiz Fernando, e meio que existia uma ideia de eu poder ir lá conhecer o colégio e fazer um treino com eles. E em alguma peneira de clube o Luiz Fernando me viu, ou alguém me viu e falou para o Luiz Fernando, então foi uma coisa que acho que fez com que ele fizesse um novo contato e fizesse uma questão maior de me conhecer e ir lá no colégio para poder fazer um treino, enfim, e poder me ver jogando. Aí com isso eu era alto, né? Apesar de ainda ser novo e não ter tanta experiência, já tinha bastante gente naquela época com a minha idade com muita experiência. Eu comecei um pouco depois e fiquei muito naquele contexto do Centro Olímpico, mas aí acho que ele conseguiu ver que talvez tivesse um potencial para ser desenvolvido, e foi aí que ele me ofereceu a bolsa. Em 2008, eu já era atleta do Flamengo pelo 2º ano, e um colégio que tinha um time de vôlei me ofereceu uma bolsa para estudar lá, Centro Educacional da Lagoa,
E para mim foi um baque não por eu ter ganho a bolsa. Eu já estava me destacando no vôlei, então não foi surpresa para mim. O problema todo é que o colégio era muito caro e tinham pessoas de classe social muito diferentes da minha. Para vocês terem um exemplo, o neto do Gilberto Gil, que era o ministro de Cultura da época, estudava no colégio, filho da Preta Gil. Então, era eu, negro da favela, estudando no mesmo colégio do neto do ministro da Cultura do país. Então, no início foi bem complicado para mim, porque eu não sabia como me comportar, tinha todo medo de o que eles vão pensar de mim. Mas eles me ajudaram muito a me sentir à vontade e foi assim que eu entrei para o colégio particular, onde eu me formei no ensino médio. Eu vim para o Canadá 5 anos atrás. Eu ganhei uma bolsa para estudar e jogar vôlei para uma faculdade, só que a bolsa em si não cobria gastos que eram ainda altos, como alimentação e moradia. Então eu tive que ter um dinheiro para vir, e esse dinheiro veio de um projeto do governo brasileiro da época, em que se os atletas ficassem entre os 3 primeiros colocados numa competição nacional, a gente ganhava R$11 mil no ano seguinte. E eu fiquei 3 vezes entre os 3 primeiros, 2 no voleibol de quadra, representando o estado do Rio de Janeiro, e uma no voleibol de praia, também representando o estado do Rio. E assim eu pude juntar o dinheiro, e quando eu vi eu já estava com bastante dinheiro desses anos e eu não sabia o que fazer. Eu queria viajar para a Europa, conhecer o mundo inteiro, só que eu decidi fazer algo mais útil e procurei estudar, apliquei para a bolsa e graças ao vôlei eu consegui chegar aqui. Então, minha expectativa para a próxima temporada vai ser um novo desafio, porque dia 10 de julho agora eu vou pegar o voo direto para o Irã. Eu vou fazer uma temporada lá, são 10 meses longe de todo mundo. Vou ser o único estrangeiro na minha equipe e para mim vai ser um grande desafio, porque eu nunca passei por nada parecido. Por mais que eu tenha visitado outros países antes, eu vou ser o único estrangeiro. Então vou ter que me virar sozinho com pessoas que não falam o meu mesmo idioma, outra cultura. Vai ser, sem dúvida, um desafio muito difícil. É diferente de tudo que eu já enfrentei antes. Bastante expectativa para essa nova temporada, porque ano passado, devido ao time que eu estava, não tive muitas oportunidades, e esse ano eu vim para um time que teoricamente eu sou um dos protagonistas da equipe e que eu tenho uma responsabilidade bem maior do que a temporada passada. A importância do vôlei na minha vida fica até difícil de tentar mensurar, porque é algo muito grande para mim, é algo muito importante, muito mesmo, porque o vôlei para mim representa a possibilidade de mudar a minha vida, a minha realidade, elevar a minha realidade, fora as experiências que jogando vôlei me trouxe, questão de abrir a mente para o mundo, e a perspectiva de mudar de vida é o que mais me empolga, de poder melhorar, de trazer mais conforto para minha família, de poder não se preocupar mais, né, nessa área, nesse requisito financeiro, pois existe uma grande chance, sim, dependendo do meu esforço, dependendo da minha dedicação. Então, e fazer isso, conseguir mudar a minha vida, fazendo o que eu amo, cara, eu me sinto privilegiado. Então, o voleibol para mim talvez seja um presente divino que foi concedido a mim. O mestrado foi em 2011, 2012. E quando foi no fim de 2012, bastante gente já me conhecia lá. Aí eu consegui uma vaga na Unip para começar a dar aula. Aí comecei a dar aula na Unip em 2013. E aí mais para o final de 2013 vem aquela coisa, né? Nossa, estou gostando de dar aula. Se eu ficar só com mestrado, é faculdade particular. Se eu pensar em fazer o doutorado, eu posso pleitear, né, uma vaga na universidade pública como docente. E aí no fim de 2013 eu prestei o doutorado, fiz o doutorado entre 2013 e 2017.
E aí em 2017, com o título de doutor, foi quando eu comecei a buscar os concursos para prestar para ser docente universitário em universidade pública. Acho que teve um momento em que eu saí do corpo ali por alguns minutos, aí passou um filme na minha cabeça, porque era muita gente envolvida, né? E acho que assim, é engraçado o quanto quando você conquista alguma coisa assim tão importante, pelo menos para mim, eu não penso tanto na coisa assim do tipo, nossa, eu conquistei aquilo, eu sou demais e tal. Mas eu penso nas situações, e se tivesse sido diferente, sabe? Do tipo, e se o Luiz Fernando não tivesse aparecido lá atrás, ou se minha mãe não tivesse permitido que eu... ou se minha mãe não tivesse conseguido se esforçar para que eu pudesse estudar, ou as outras pessoas que apareceram, porque a gente vê tanta coisa assim na mídia e fala, nossa, podia ter sido diferente, né? A gente fica vendo essas situações, por exemplo, de feminicídio, sabe? Eu tive um pai super violento e graças a Deus nunca aconteceu nada com a minha mãe. E aí eu vejo às vezes situação, né? Você vê a criança na rua, enfim, uma série de coisas. Então, eu acho que no trabalho que eu tento desenvolver, eu penso muito nisso, né? A responsabilidade social que a gente tem para fazer as coisas, porque com certeza eu cheguei onde eu cheguei e tenho a possibilidade de batalhar por outras coisas, porque mesmo diante das dificuldades eu tive pessoas que abriram portas, né, para mim. E sem dúvida alguma o esporte, eu não tenho dúvidas das possibilidades que ele pode abrir na vida das pessoas, e eu sou um exemplo disso, e eu sei que existem outras pessoas que são exemplos disso.